Então, vamos dar continuidade, queridos, naquilo que nós temos chamado de doutrinas fundamentais. Então, às vezes parece repetitiva essa breve introdução, mas por que é importante? Porque a cada assunto que a gente vai chegando, se a gente cair de paraquedas nele, a gente muitas vezes não vai entender. Ou não vai entender, ou não vai concordar. Por isso que é uma sequência de estudos que vão dando a base para o pensamento a respeito das doutrinas fundamentais. A gente está falando a respeito da teontologia, que é a doutrina sobre a pessoa de Deus, mais propriamente de Deus Pai, e nós já falamos de vários assuntos que envolvem essa doutrina. Por exemplo, faz algumas aulas que nós estamos falando sobre os decretos de Deus, né? E eu aqui compartilhei com os irmãos que é um assunto extremamente espinhoso. Por quê? Porque ele é um assunto que ele toca em áreas que muitas vezes nos deixam desconfortáveis, né? Nós ficamos desconfortáveis com os assuntos que essa doutrina dos decretos de Deus ensina. Porém, eu sempre afirmo aqui que nós, como crentes, temos a base do nosso entendimento, ou deve vir a base do nosso entendimento da onde? Da nossa opinião, da cultura, da tradição familiar? Não, da Bíblia. E porque nós temos o manual, a Bíblia, essa fonte segura, nós caminhamos nela. Então, nem sempre a resposta bíblica vai ser satisfatória do ponto de vista de um pensamento que não leva a Deus em consideração. Então, se você começar a falar a respeito de doutrina do pecado aí fora, as pessoas vão dizer, você está louco, né? Então, é importante que nós saibamos que isso vocês já devem ter escutado várias vezes, e eu vou dizer mais uma vez, nós aqui na igreja, nós incentivamos você a pensar, a gastar o seu cérebro, a você questionar, a você não se contentar com qualquer respostinha para a criança dormir. Mas o ponto que é mais importante é que você seja humilde à resposta bíblica. Então, a resposta bíblica existe, mas nem sempre ela lhe contentará com aquilo que você espera. Ficou claro? Então, agora nós vamos entrar num assunto que eu dei essa introdução para você poder entendê-lo, chamado teodiceia. Quem já escutou essa palavrinha? Odisseia é um monte, né? Odisseia no espaço, os irmãos já escutaram. Essa palavrinha aqui, que não é uma palavra comum, ela nada mais é do que falar de Deus e o problema do mal no mundo. Isso você já deve ter pensado. Talvez você não tenha definido essa palavra aqui, teodiceia. Como é minha teodiceia? Talvez você não tenha pensado isso. Mas a ideia aqui esse é um campo da teologia que lida com a questão da justiça, da integridade, da bondade de Deus, em contraste com o mal que é real no mundo, ou não é? Nós não vemos coisas ruins acontecendo? Nós não vemos maldade no mundo? Vemos. Ou alguém aqui poderia levantar a mão e dizer, não, é tudo uma maravilha. Não é. A gente vê de todas as formas, desde um mal que a gente poderia dizer que não traz nenhum grande malefício, como jogar um papel no chão, né? Você come um chiclete, joga um papel no chão, isso não vai fazer grande malefício. Como assassinar um bebezinho jogando de um ônibus. Alguns nos chocam mais, mas isso é mal. E o mal existe. Então, esse campo aqui, ele tenta responder à seguinte pergunta: como explicar a existência de um Deus bom e poderoso em face da presença do mal do universo? Você já pensou isso? Talvez você não tenha pensado diretamente, mas alguns pensamentos a respeito do assunto numa conversa você pode ter tido. Normalmente isso é muito comum com pessoas que muitas vezes perdem outros entes queridos. E aí eles vão fazer esse tipo de pergunta: como é que pode Deus ter deixado isso acontecer comigo? Essa é uma tarefa que essa teodiceia vai tentar lidar. Então, quando nós falamos isso, nós não estamos dizendo que a Bíblia não diz que o mal existe. A Bíblia diz que o mal existe. O problema é que muitas vezes a confusão se dá por não ter base bíblica a respeito do assunto.
Eu poderia dizer aqui aos irmãos, se fosse simplificar, e eu acho que é o que baseia o meu entendimento a respeito desse assunto, mas isso é ser simples demais. Que é o seguinte: enquanto a pessoa não entender a respeito da doutrina do pecado e do estrago que o pecado faz no universo como um todo, ela não conseguirá compreender, ou melhor, aceitar essa doutrina. Por quê? Porque a entrada do pecado no mundo é o que distorceu tudo, é o que estragou tudo. Então, quando nós não temos uma consciência do que o pecado faz em nós e no universo, nós temos dificuldade de explicar. Mas se nós partimos de uma teologia em que o pecado ele é entendido, não apenas como, pintei essa cor na parede aqui de verde limão, mas ficou feia, que pecado. Não é esse tipo, embora possa ter sido um erro, e o pecado está relacionado com erro, mas a ideia não é tão simplista assim. Biblicamente falando, o pecado é algo que ele entra no mais profundo do ser humano e ele destrói aquilo que o ser humano deveria ser. É verdade que não destrói por completo, porque nós continuamos tendo a imagem de Deus, os seres humanos são, mas ele está desconfigurado. É como se nós fôssemos olhar num espelho, e ao invés de ser um espelho como hoje nós conhecemos, fosse uma espécie de um latão retorcido. Você enxergaria a imagem, mas a imagem toda distorcida. Então, tendo dado esse breve comentário aí, a Teodiceia que nós estamos falando, nós poderíamos expor de uma forma diferente, falar o seguinte: já que o mal existe, alguém discorda que o mal existe? Existe. Ou não? Queríamos que não existisse, mas existe. Né? A gente vê isso sendo presenciado em todas as esferas da sociedade. Na família, na política, no governo, a gente vê em todas as áreas. Então, já que o mal existe, a resposta que muitas vezes as pessoas vão dar é: ou Deus é bom, porque eu mantenho a ideia de que Deus é bom, amoroso, mas ele não tem poder para destruir esse mal. Essa é uma hipótese, e essa é uma hipótese que você talvez já tenha pensado, talvez não com essa clareza, mas com essa ideia. Olha, mas por que um Deus poderoso não faria isso? Então você tenta defender Deus aqui. Então, Deus é bom? Eu creio que é. Mas ele não tem poder para destruir o pecado, ou o mal. Ou Deus é poderoso, ele tem poder, mas ele simplesmente não quer. E se ele não quer, quer dizer que ele não é bom o suficiente. Entenderam? É um argumento que ele não é assim de você olhar e dizer assim, não, porque é um argumento que a gente acaba pensando. Qual é o problema do argumento? Quando o argumento é ignorante. Em que sentido? Não que é uma pessoa que não tem nenhum pensamento, mas que não tem a base para tirar as conclusões. Ela parte de uma pressuposição meramente pessoal. Então, se a pessoa passou por uma situação difícil na sua vida, e ela queria que Deus tivesse ajudado e ele não ajudou, ela diz que ele não é bom. Né? Ou então ela pode dizer assim, olha, eu acho que Deus é bom, mas ele não tem poder para me ajudar. O que Deus no máximo pode fazer é chorar junto comigo. Então ele é meu amigo, nós choramos juntos. Porque Deus ele não consegue mudar a minha sorte. Esses são pensamentos que podem acontecer. E normalmente isso acontece quando nós estamos diante de algum pipinão, problemão. Né? Saúde, casamento destruído, filhos na droga, coisas desse tipo, que são características de que o mal é real. O mal existe. Então, de acordo com esse raciocínio, a existência do mal, ela não pode coexistir com a realidade de um Deus que é ao mesmo tempo bom e poderoso. Não é verdade? Você olharia isso e diria assim, olha, partindo desse seu raciocínio lógico, eu até que me obrigo a concordar com alguma parte.
Quem que se obriga a concordar? Alguém que não tem conhecimento bíblico. Ela se obriga a concordar porque faz sentido pensar assim de uma maneira meramente intelectual, né? Então a conclusão que esse pensamento leva é: Deus é mau porque ele não impede tudo que ele poderia, ou então ele não tem poder. É um raciocínio lógico ou não? É um raciocínio lógico. Então a Teodiceia é esse pensamento que quer falar a respeito do quê? Como pode um Deus bom e poderoso e o mal continuar existindo? Lembram que eu falei para vocês que o problema é quando a pessoa não tem a base bíblica de explicação. Então, a Bíblia, nós viemos caminhando até aqui, se você lembra de algumas das aulas, nós viemos caminhando até aqui e muitas dessas respostas já foram dadas. O ponto é, Deus disse que chegará um dia em que ele terminará com o mal no mundo. Ele não disse que isso vai continuar existindo, ele disse que vai chegar um dia que ele vai terminar. Ele não disse que ele não tem poder para fazer. Tanto é que ele enviou o seu filho para resgatar as pessoas do mal. Esse é o ponto. Então a Bíblia dá as respostas. Agora, como eu já falei, nem sempre as respostas vão nos contentar. Porque nós queremos respostas do tipo assim: bote 3 xícaras de bondade, 4 xícaras de onipotência e seu problema... Não é assim, né? A vida humana é muito mais complicada que uma receita de bolo. Nós temos várias coisas que nós, pela Bíblia, sabemos e várias coisas que nós não sabemos. E isso é difícil de lidar. Por isso, irmãos, que o incentivo que eu faço a vocês, assim como eu faço a mim mesmo, é conheçamos a palavra de Deus e prossigamos em conhecer. Por quê? Porque cada vez você vai ter mais munição. Cada vez você vai aprender a lidar melhor com os problemas do mal a partir de uma perspectiva bíblica. Para que você não caia no erro de ou querer contentar alguém, ou então cair no erro de colocar em Deus características que ele não tem. Certo? Então, dando continuidade aqui, irmãos, desse pensamento, nós poderíamos dizer que mentes seculares ficam com a opção de que se Deus existe, ele não é bom. Por quê? Porque a ideia é, olha, eu creio que existe um ser supremo, mas ele não é bom, porque olha quanta fome existe no mundo. Não existe? Existe. Olha quantas crianças, né? Quando fala em criança, a gente tem um coração mais apertado ainda, né? E aí, algumas vertentes, inclusive judaicas, quando eu falo aqui opção 1 e opção 2, é dessa daqui, ó. A conclusão é que Deus é mau, conclusão 1, ou que ele não tem poder, conclusão 2. Então, as mentes seculares, quando eu digo seculares aqui, eu estou querendo dizer aqueles que não levam a Bíblia em consideração, ficam com a opção 1. Se existe um Deus mesmo, ele é mau, porque ele não se importa com as coisas que acontecem no mundo. Ele não se importa. E aí, por isso que é importante você conhecer Bíblia, porque ele tanto se importa que ele enviou o que ele tinha de mais precioso, que é o seu próprio filho. Então você vê na Bíblia que essas respostas elas são facilmente dadas, mas elas nem sempre serão contentadas. Ou seja, você fala a respeito de Jesus e talvez para a pessoa não seja o suficiente, porque ela não está preocupada com a salvação da alma, ela quer resolver o problema dela imediato. Então eu passei muito tempo lendo nos evangelhos aquele episódio em que Jesus cura o manco e ele fala para ele, teus pecados estão perdoados, né? E eu dizia assim, mas ele não quer os pecados perdoados, ele quer andar. E eu crente, e aquilo eu pensava, qual tem um peso maior? Claro que é o milagre dele sair andando. E na verdade eu estava extremamente equivocado, porque o maior problema é a inimizade com Deus. Então, muitas vezes, quando a pessoa pensa a respeito disso, é porque ela não entende o real problema que ela tem de inimizade com Deus. Mas, existem algumas vertentes que vão ficar com a posição 2. Deus é bom, mas ele não é todo-poderoso. Haja visto que ainda existem coisas que acontecem, mas acontecem
Não porque Deus quer que aconteça, mas porque ele não consegue impedir. E nós vamos ver, esse é um tipo de heresia que existe. E é interessante de ver que mentalidade de pessoas aparentemente cristãs e do contexto judaico. Isso é bem comum. Então, aqui o que nós precisamos ter é que a ortodoxia bíblica, ortodoxo vem de reto, né? Lembra do seu dentista? Ortodentista. Ou do que conserta o pé, ortopedista. É para deixar reto. Então, a ortodoxia, ela é uma doutrina reta, que ela parte do ponto bíblico. A ortodoxia bíblica, porém, afirma que Deus é bom e onipotente e que precisamos lidar biblicamente com esse aparente paradoxo do mal. O que é um paradoxo? Um paradoxo é algo que não é contraditório no sentido de que é uma contradição, como você dizer, isto aqui é uma bola redonda e isto aqui é uma bola quadrada. Não, isso é uma contradição, né? Mas nós poderíamos usar aqui, isto é uma bola redonda e esta bola redonda está vazia. São coisas que se falam que são verdadeiras a respeito de coisas distintas. Então, quando nós falamos que o mal existe, nós precisamos lidar com ele. Sem dizer que Deus, ele não sabe das coisas, ou ele não tem poder, ou ele não é bom o suficiente. Não é isso que a Bíblia ensina, não é verdade? A Bíblia ensina essa verdade. Mas a Bíblia também fala a respeito do mal no mundo, ou não? Não fala? Fala. Nós não estamos aí numa onda crescente de doenças, ou uma doença não é o mal no mundo? É. E Deus livra todos os crentes das doenças? Não. Esse é um problema que nós temos que lidar. Então, quando nós falamos a respeito disso, irmãos, eu quero dar algumas respostas bíblicas aos irmãos para normalmente as perguntas mais que são mais feitas, ou então os argumentos que são mais usados a respeito disso, do problema de Deus e do mal. Provavelmente não terei aqui todas as respostas, mas você terá uma boa base de argumentos. Novamente, eu quero incentivar os irmãos. Irmãos, pensem. Não sejam pessoas que dizem assim, eu acredito e pronto. É assim porque é. Não, pense a respeito. Seja uma pessoa que questiona, mas saiba ser contentado quando a Bíblia lhe explicar. É assim que nós lidamos. Então, nossa fé não é uma fé cega, não é um salto no escuro, como muitas vezes os evangélicos passam essa ideia. Que qual ideia? Não sabe defender a razão da sua fé. A pessoa pergunta, por que você crê em Jesus? Aí ela diz, porque Jesus é meu tudo. Aí a pessoa, nossa, Jesus, isso é resposta vazia. Talvez isso pareça bonito num programa de TV, mas isso não traz nenhum tipo de benefício para quem escuta. Né? Quando você está, por exemplo, se preocupando com sua alimentação, e aí você chega e pergunta, por que você está comendo esse bolo fit? A pessoa diz, porque ele faz bem para a saúde. Você se contenta? Não, você vai dizer, como assim faz bem para a saúde? Você quer investigar a respeito de algo que tem relevância. Assim é com os incrédulos nesse mundo. Nós precisamos ter respostas para dar, sabendo, porém, que nós não os convenceremos. Essa é uma tarefa de Deus. Mas nós somos como missionários constantemente para proclamar a notícia que Deus nos enviou. Certo? Isso é importante que nós saibamos. Então aqui eu destaquei, acho que vamos caminhar pelo menos em 3 perguntas. Por quê? Porque esse não é um assunto fácil. Né? Não é um assunto que a gente escuta ele e diz assim, é tranquilo. Talvez depois de um tempo que você seja contentado com as respostas bíblicas, você se sinta mais satisfeito. Mas na maioria das vezes, nós nem pensamos a respeito de algumas coisas. Até que um incrédulo sabichão chega e nos deixa com vergonha, que ele sabe mais textos bíblicos do que nós, crentes. É verdade que lá no fim das contas, isso não vai fazer diferença.
se nós cremos em Cristo, mas vai fazer diferença no seu relacionamento, né? Você não vai crescer espiritualmente. Que não seja assim entre nós. Então, algumas respostas bíblicas. A primeira é: Deus não criou o mal moral, isto é, o pecado. Essa é a resposta bíblica. Deus não criou o pecado. O mal moral, que é a perversão do bem, ele surgiu por causa do uso indevido da liberdade que Deus deu, tanto a anjos quanto a os homens. E aqui nós vamos poder entender como isso afeta a toda a humanidade. Então aqui nós temos, nesse texto que nós vamos ler, nós temos uma representação de Adão como representante de toda a humanidade. É o que muitas vezes em teologia se fala do cabeça federal. Então você está em Adão. Existem ainda outros argumentos, mas o ponto é que Adão, como representante da humanidade, ele pecou e dessa forma toda a humanidade peca junto com ele. Assim como Paulo vai destacar que em Cristo todos que estão com ele são novas criaturas. Você vai ver esse contraste de Paulo fazendo. E se você tem que decorar algum texto a respeito de pecado, qual é? Augusto sabe, por semanas e semanas ele falava. Aonde nós falamos a respeito de um episódio chamado queda na Bíblia? Gênesis 3. Então esse você tem que saber, esse capítulo. Você tem que saber aonde está, para se uma pessoa vir falar para você, aonde diz a respeito disso? Está lá em Gênesis 3. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. E assim, meus queridos, mais para frente nós vamos falar a respeito disso. Já falamos a respeito disso, o pastor Fernando já falou a respeito disso. Eu acho que eu já pincelei algumas vezes. É importante você entender que o relato de Gênesis é um mito. Isso é importante para a sua teologia. Se você não entender que é um mito, o resto vai desmoronar. É isso? Não. É um relato histórico, real. Não é um conto de fadas. Quando você percebe que pessoas que até creem em Deus, elas começam a olhar para Gênesis e dizer que lá é apenas um mito, você vê que a inerrância bíblica, assunto que já falamos, ela vai para o brejo. E quando a inerrância bíblica vai para o brejo, o que acontece? Em pouco tempo você não vai acreditar mais nas doutrinas fundamentais. Você vê como está tudo linkado? Personagem aqui de Gênesis, chamado Adão e Eva, os personagens, eles são reais, no tempo e no espaço. Como nós sabemos disso? Já falamos muito a respeito disso. Mas você vê Jesus, no Novo Testamento, falando a respeito disso como acontecimentos na história. Você vê Paulo falando a respeito disso como base para o que ele vai ensinar. Então, não caia na cilada de achar que isso daqui é apenas um conto. Ai, mas é poesia. Contém poesia em Gênesis, mas isso não desmerece o texto bíblico. Precisamos entender que poesia para a Bíblia nem sempre é batatinha quando nasce. Não, isso daí não é a poesia hebraica. Muito embora Gênesis seja histórico. Então ele diz assim no capítulo 3, verso de 1 a 7. Ele diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se vocês se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Ruim, né? Um incentivozinho assim, você pode ser Deus. Para que se contentar em ser só você? E esse eco continua ainda nos nossos dias, né?
Aí diz, a mulher viu que a árvore era linda, que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Aqui você vê o relato da queda, exatamente do que acontece. Não é o intuito aqui fazer todos os desdobramentos, mas mostrar aonde entrou o mal no mundo. Pela desobediência. E o curioso é que quando a gente para meditar um pouco, você para pensar, existiam poucas árvores, será lá, no jardim? Existia pouca coisa para se fazer? Não. Então, aqui, o uso indevido da liberdade causou isso. Então você percebe que isso não é Deus quem fez. Quem é o culpado? Aqueles que pecaram, aqueles que desobedeceram. Agora abra lá em Romanos capítulo 5. O texto diz assim, Paulo aos Romanos: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, o resumo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é mostrando como o mal entra no mundo. E o mal traz as suas consequências. Então, as consequências do mal são resultantes do pecado. Então, quando você precisar explicar algo complexo, sempre lembre, o pecado destruiu a criação. Quando eu falo destruiu, é verdade que Deus ainda manteve, de alguma forma, a criação, não destruída com a totalidade da palavra, mas desfigurada. Não é bela como deveria, né? Então, quando você pensa aqui a respeito disso, é fácil de entender. A Bíblia responde. O mal que existe no mundo não é criado por Deus, o pecado. O pecado entrou no mundo pela desobediência. E com essa desobediência, todos os seus desdobramentos. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Desde as deformidades humanas, desde os problemas com a criação, mais complexos ou menos complexos, mas é isso que a Bíblia ensina. A segunda pergunta, aqui, e como eu falei, ali a ideia aqui desse texto, ela não é explicar todos os desdobramentos, mas mostrar o episódio em que isso aconteceu, para você linkar. Romanos 5, Paulo fala o motivo, fala a causa. Olha, o mal entrou no mundo por meio de Adão, que desobedeceu, e isso passou a todos os seres humanos. Ou tem algum ser humano que não morre? Essa era uma das consequências da desobediência. Vocês vão morrer. E a morte existe. E você percebe como a morte nunca é algo que você está preparado com ninguém. Porque quando Deus criou, a morte não era para existir. A morte começou a existir como uma maldição por causa do pecado. Então você começa a ligar os pontos e você diz, é verdade. A gente parece que está num dia aqui, no outro é um sopro, morreu. E eu nunca estou preparado. Claro que não, porque esse não era o plano original. A segunda pergunta que nós podemos responder aqui é, a Bíblia, ela fala a respeito de que Deus criou o mal. Abra aí sua Bíblia em Isaías 45, 7. Talvez essa você nunca tenha nem pensado a respeito dessa pergunta desse jeito. Mas é bom que você já aprenda, porque você pode pegar algum espertinho. Até a NVT já explica bem, mas nas outras versões você veria essa questão mais difícil de ler.
Ele diz assim, no versículo 45, 7. Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Aí você olha isso e você diz assim, mas Deus traz o mal? Deus está se contradizendo? Ele está dizendo aqui que ele traz a ideia de uma outra versão, ela vai dizer a respeito disso, que cria os conflitos. Não parece mal isso? Parece. Mas o problema é não entender o contexto em que está sendo descrito. Aqui, quando ele fala a respeito de trazer a ideia de trazer a calamidade, ele está falando do mal punitivo. Deus pune os maus. E não o mal moral, o pecado, que ele traz o pecado. Quer ver um texto que vai lhe explicar melhor a respeito disso? Abra aí em Jonas capítulo 3, verso 10. Aquela historinha maravilhosa que a gente sabe que nunca existiu, né? Que um rapaz foi engolido por um grande peixe. Esse também é mito. Então é assim que as pessoas tratam. Esse é um grande perigo. Quando nós colocamos esses fatos históricos que aconteceram como apenas historinhas para contar no domingo de manhã para as crianças serem distraídas. Olha, a baleia engoliu. É muito mais que isso. Então ele diz assim, no verso 10, ele diz assim, aqui vocês lembram, né? Vocês lembram que Jonas está bem obediente, ele quer ir lá pregar para os ninivitas se arrependerem, e aí Deus deixa ele ir. Não, né? O episódio não tem nada disso. Jonas não quer ir, porque o povo ninivita era um povo muito mau, eles eram pessoas horrendas, e Jonas quer mais é que eles se lasquem. E talvez você e eu seríamos como Jonas, diria assim, não, quero mais é que o juízo e o castigo venha sobre eles. Porém, você percebe que não é assim o plano de Deus. E aí no verso 10 ele diz assim, quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Então a ideia aqui o mau caminho é o quê? Pecado. Eles se arrependeram dos pecados, do mau caminho. E Deus disse que ele iria fazer algo e voltou atrás como o mal que ele puniria por causa dos seus pecados. Está entendendo? Aqui você vê esse contraste claramente. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, mal moral, pecado, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, mal punitivo. Deus voltou atrás, mas não está relacionado com Deus sendo o autor do pecado. Ficou claro? Deu para entender esse ponto? Então quando a pessoa falar, mas existem textos que falam que Deus que traz o mal, mas não é o mal do pecado. É a ideia de que Deus traz o juízo sobre aqueles que merecem. E é um mal. Né? Quando você chega lá diante de um governo que tem pena de morte, e aí você chega lá diante desse episódio, e aí o juiz ou o júri decreta que ele será morto, execução, é um mal que será feito a ele ou não? É um mal, mas é um mal punitivo, é um castigo, diferente de ser um pecado. Conseguiram entender a diferença? Isso faz diferença para essa questão de Deus e o problema do mal. Certo? Até aqui, beleza? Silêncio mórbido diz muita coisa, né? O pessoal não entendeu nada ou está pensando, mas sempre é um bom sinal. Então, em terceiro lugar aqui, a terceira pergunta que eu quero responder com vocês é a seguinte: além do mal moral, pecado, e do mal punitivo que nós falamos, do juízo, existe também o mal natural. Conseguiu entender? Qual é a ideia aqui? Ou seja,
dores, reveses, tragédias que vêm aos homens, nem sempre são castigos de Deus, diretamente. Eu já falei a respeito disso. Embora Deus não seja pego de surpresa, nós falamos disso nos decretos, e isso também não seja parte do seu plano. Mas esses tipos de situações, nós não podemos atribuir como um tipo de mal assim ou assado. Por exemplo, vem o tsunami. Lembram do último que teve? Milhares de pessoas mortas. Nós devemos ter cuidado para querer afirmar que isso veio como castigo por causa da idolatria. Ou como castigo, pode até ser que seja, mas nós não temos informação. De fato, agora no presente, na realidade, não é possível dizer em várias circunstâncias se determinada tragédia é um mal natural ou um punitivo. Pode ser qualquer um dos dois. Então a gente tem que ter cuidado aqui como crentes de não ir longe demais. Lembra, está sabendo do fulano? Morreu porque Deus meteu uma flecha de fogo do céu e ele morreu. Pode até ser, mas tu não sabe. E o que é importante que você entender aqui? Paulo vai explicar aqui em Romanos 8. Abra sua Bíblia aí em Romanos 8 para falar a respeito do mal natural. Versos 21 e 22. Então Paulo aqui, ele vem numa sequência lógica em que ele fala a respeito da glória futura. Então você começa a ver nesse trecho, nessa parte do capítulo 8, que ele diz no verso 18, eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que está vindo, a glória que vai ser revelada. Então se eu sofro nesse tempo presente, é claro que dói, mas quando eu olho para o que está reservado e vindo, é fácil suportar. Quando eu passo por dificuldades de apanhar por causa do Evangelho, de ver meus queridos sendo mortos, e eu olho para a glória que está vindo, eu digo que isso não é um sofrimento tão difícil assim. Olha essa comparação de Paulo. Então Paulo tem a meta e o objetivo muito claros, para quê? Para que o tempo presente não seja um fardo. Então eu costumo fazer minhas comparações para gravar na minha mente. Isso aqui é o mais próximo das férias quando eu tiro. Você pensa que as férias estão lá na frente. Aí você diz assim, as férias estão chegando, então o trabalho está difícil, essa situação. Por quê? Porque você almeja algo que está ali na frente. Agora é lógico que isso que eu estou falando não faz nem cócegas na glória que há de ser revelada. E aí o ponto onde a gente vai chegar é que agora daí o apóstolo Paulo começa a falar a respeito da criação. Que a criação, por causa da queda do homem, ela está em estado de gemer, de dores. Porque ela está num processo de deteriorização. Ela está se destruindo. E assim como a criação está se destruindo e gemendo, as coisas ao nosso redor também acompanham esse rumo. Agora você consegue entender. Você talvez diga assim, eu não concordo. Se olhe no espelho, as rugas aparecem, a velhice vai vindo. E aí se você olha para a criação, você vê as coisas se desgastando também. Por quê? Porque o mal natural, a deteriorização da criação, faz parte da queda. Aí ele diz lá nos versos 21 e 22, ele diz assim, na esperança, ele começa no verso 20, dizendo que toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Por que ela foi submetida por Deus a uma existência fútil? Porque Deus amaldiçoou. Lá na queda, Deus disse as consequências que viriam. E quando as coisas não vivem para aquilo que elas foram criadas, isso é fútil. Os seres humanos que vivem sem levar Deus em consideração têm vidas fúteis, porque eles nunca vão ser aquilo que eles deveriam ser. E aí ele continua dizendo, verso 21, olha o que é a criação, como se a ideia da criação pudesse falar.
na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. O apóstolo Paulo está ligando os resultados cósmicos do mundo com os seres humanos. Então você percebe que além do mal moral, a entrada do pecado no mundo, do mal punitivo que nós vemos Deus falando que ele faz, que é um mal de justiça e juízo sobre o pecado, existe também o mal natural. E quando nós falamos aqui mal natural, essa é a ideia de todos os eventos que acontecem nos nossos dias, que são ruins, terríveis, mas nem sempre são diretamente relacionados com o mal punitivo, castigo. Ficou claro? Deu para entender? Ah, mas então por que vocês crentes falam que Deus é um Deus de amor? Por que ainda existem tsunamis? Por que existem deslizamentos? Por que... Tudo isso é uma série de fatores ligados, logicamente, mas por causa do pecado. Então, quando você pensa em deslizamentos, muitas vezes o homem foi lá meter a mão. Mas fora isso, o processo natural da criação está em deteriorização. Caminha dia a dia para a destruição. Até quando? Até o dia em que Deus nos libertará com Cristo, voltando. Certo? Espero ter respondido 3 perguntas aqui. Deus não criou o mal moral, isto é, o pecado. A segunda, a criação do mal que fala Isaías 45:7 se refere ao castigo punitivo de Deus, não ao mal moral do pecado. E a terceira perguntinha, além desses 2 males que nós vemos, pecado, mal moral, e do mal punitivo, juízo, existe também o mal natural, que é a destruição ou a deteriorização da criação. É verdade que em sua graça comum, Deus nos dá meios de amenizar o mal natural. Por exemplo, se você pensar há 40 anos atrás, talvez menos, não existiam tantos remédios para prolongar nossa vida, porque nós estamos num processo de deteriorização. Nós também, seres humanos também. Então, quando você vê uma pessoa chegando bem velhinha, né, há 90 anos, se você vai ver que ela parece que não tem vida quase nela, né? Porque ela está num processo em que ela está se deteriorando. Então, você vê que esse também é um dos problemas que muitas vezes nós não sabemos lidar, né? Então, a ideia de que nós caminhamos e cada vez que nós caminhamos, a juventude vai ficando para trás. E aí, muitas vezes, as crises de meia-idade, elas chegam porque o nosso foco não está bem claro na eternidade. E crentes precisam se alimentar do objetivo claro, eternidade. Então, esse é um dos motivos que nós nos reunimos para nos incentivarmos uns aos outros, levarmos os fardos uns dos outros, mas, acima de qualquer outra coisa, sermos bíblicos uns com os outros. Ficou alguma pergunta a respeito dessas 3 perguntas que foram respondidas a respeito da Teodiceia? Não? Espero que não mesmo. Semana que vem nós vamos falar mais algumas coisas e vai ficar mais difícil, porque nós vamos falar daqueles textos que você percebe, mas nós falamos disso nos decretos, né? Percebe pessoas más agindo de acordo com o propósito santo de Deus. Certo? Vamos ter uma palavra de oração, então? Então, oremos. Pai Santo, graças te damos porque podemos confiar que o Senhor é bondoso e o Senhor é todo-poderoso. E, de fato, nosso coração descansa nisso. Confessamos diante de Ti que ainda não conseguimos descansar completamente. A incredulidade bate diariamente nas portas dos nossos corações. E com frequência parece, Pai, que ela vence a luta. Nos ajuda por meio do Teu poder, do Teu Santo Espírito. Nos fortalece com a Tua palavra, por meio das Tuas promessas. E que nós possamos ser pessoas que têm convicção. Não apenas por repetição, ter repetido tantas vezes,
mas que lá no íntimo o nosso coração de fato creia. E dessa forma a nossa mente também possa direcionar nossos pensamentos a respeito do mal nesse mundo. Que o teu nome seja engrandecido por meio de nós, para a tua honra e glória. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém, queridos.